Eita, alô, alô, estão me ouvindo? Legal, tá bom. A gente vai continuar com o mesmo esquema aí. Tem que orar por mim, por favor. Vem, Caio, não orar por mim, por favor. Senhor, eu oro hoje que você está aqui na final, a gente que possa da certa, que você pensou no nosso Senhor, que hoje vai ser bom, dia bom, e a você que você sabe, Bem, obrigado. Vai, tá algo, né? Bem, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês já, alguma vez nessa vida, vocês já assistiram um filme que foi assim, nossa, agora eu estou entendendo melhor. Que filme que vocês assistiram? Vou falar o que eu assisti como exemplo, tá? Eu assisti recentemente, no ano passado, Divertidamente 2. Quem assistiu Divertidamente 2? Doideira, né? Qual foi a cena que pra mim foi a mais legal de todas? Sabe qual foi? A cena que a ansiedade, ela tá igual o Flash. Tá fazendo tudo assim. Mas aí quando a felicidade vai ver ela tá parada. E ela não consegue fazer nada, porque ela tá tentando fazer tudo. Aí naquela hora, quando eu vi essa cena, eu falei, nossa, agora eu estou entendendo que como a ansiedade funciona em mim. Porque é muito parecido. Eu fico tão ansioso querendo fazer tudo. Minha cabeça fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas no fundo eu fico parado, porque eu não sei de que fazer. Vocês têm alguns outros exemplos assim, de coisas que você assistiu e de repente você entendeu melhor como funciona? Que você assistiu já? Consegue dar um exemplo? Não? Alguém consegue dar um exemplo? Alguém sabe? Tá bom. Mas enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Quando você assiste uma coisa e você fala, nossa, agora eu estou compreendendo melhor o meu caso que é a ansiedade. Mas hoje eu queria contar uma outra história para vocês, tá bom? Uma história aqui, ó, que vai nos ajudar a entender melhor o amor de Deus. É uma história que quando eu ouvi pela primeira vez, deixa eu lembrar um pouquinho. Tá bom, vai? Você tá bom? Ou tá muito baixo? Alô? Assim? Baixo? Tá bom? Então, acho que agora eu estava um pouco. Então, foi uma coisa que quando eu assisti pela primeira vez, sabe o que aconteceu comigo? Cara, eu assisti, depois que eu assisti, começou a ficar molhado assim o meu olho. Não sei o que aconteceu. Mas aí eu comecei a chorar. Daí, porque eu tinha entendido uma coisa melhor depois que eu assisti essa coisa em específico que eu queria mostrar para vocês. Cara, depois que aconteceu toda a cena assim, eu falei assim, cara, eu entendi o amor de Deus melhor. Eu entendi o amor de uma maneira que eu não conseguia entender antes. E isso que eu assisti foi isso aqui, ó. Quem assistiu isso aqui exatamente? Então vocês vão saber de qual história eu estou falando, tá bom? Mas quando eu assisti essa cena em especial, cara, eu comecei a chorar. Daí eu estava contando para os meus amigos o que eu tinha, a minha reflexão em cima do desenho, eu comecei a chorar. Daí anos depois, eu fui contar para umas tias essa reflexão, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque toda vez que eu lembrava dessa história, me fazia lembrar do amor de Deus de uma maneira que eu esquecia. Aí de repente eu lembrava, daí quando eu via essa cena eu não lembrava. Eu até fui para o Paraguai esses dias, né? Eu comprei um bonequinho do Chopper. Quem não sabe quem é o Chopper? Todo mundo já viu o Chopper aqui? O Chopper é essa velhinha que fica em cima.
E eu comprei um action figure, que chama, né? É um boneco muito caro, mais caro que eu deveria ter pago, mas ele é muito bonito, porque ele reproduz a cena que aconteceu. E para vocês entenderem essa cena, eu vou ter que explicar a história para vocês, tá? Então, esse de cima, a rena, se chama Chopper. Vocês já viram o Chopper em algum lugar, né? Ele é bem famoso, né? O Chopper, na internet, sempre tem uma fotinha dele chorando e tal. E sabe quem que é esse cara de baixo? Esse cara de baixo chama Don Hickok, tá? Esses dois nomes vocês precisam saber. Mas, vamos começar por essa história primeiro. Tudo começa em um reino muito triste, chamado a Ilha de Drama, que é o nome dessa ilha. Era uma ilha coberta de gelo. E era uma ilha assim, cara, que não tinha cor, era frio. Alguém já morou num país que neva muito? Não? Vocês vão ver que neva muito, é muito triste. Por quê? Já morou lá? Então, mas quando você mora num país que tem muita neve, que tem só neve, é muito comum as pessoas ficarem em quê? Oi? Ficar em casa, no caso também, mas emocionalmente, muita cidade que elas se sentem perdidas, com frio e mais. Tá levando isso. Tá levando isso. As pessoas ficam tristes. Vocês vão ver que, estatisticamente falando, as pessoas que moram em países que nevam por muito tempo durante o ano, essas pessoas tendem a serem mais deprimidas. Por quê? Porque não tem cor. Imagina você olhar para fora, quantas coisas vocês estão olhando lá fora? Você vê um monte de cor, né? Você vai lá para o cordão, você vê um monte de cerejeira, a gente vê um monte de cor bonita, mas quem mora num país que só neva, tudo que eles conseguem ver é neve. Fico triste. Oi? E aqui essa cena aqui, eu não sei se está dando para ver jeito, mas a ilha de Drama é uma ilha que neva muito. Então é uma ilha assim que só tem neve, tem tudo canto. Só que não só isso, o pior é que o rei da ilha de Drama é esse cara aqui. É o Wapol o nome dele. E o Wapol, ele é isso aí, eu estou buscando bem, estou anotando, tudo isso é informação importante que vocês precisam lembrar na mente de vocês. Mas o Wapol, ele era um cara muito mau. Ele era um rei muito mau. Tão mal, mas tão mal que ele não estava nem aí para o povo de Drama. Na verdade, ele queria mais o povo de Drama. Ele só queria o dinheiro do povo de Drama. Daí ele era um rei mau, mas ele era muito inteligente. E ele pensou numa estratégia para como sugar o máximo de dinheiro do povo de Drama. Ele ficou pensando até que. Tive uma ideia muito boa. Vê? Eu não. O rei mal. O grande Drama. Esse da esquerda de vocês. O gordão. O gordão, ele falou assim, cara, já tive uma ideia muito boa para eu conseguir sugar o máximo de dinheiro desse povo e deixar esse povo tão enfraquecido, mas tão enfraquecido, que ninguém vai se revoltar contra mim. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou assim, agora em diante, todos os médicos vão trabalhar para mim. Então, esse cara de volta, se chama Ishigiri. Eram 20 médicos. Ele contratou os melhores médicos da cidade e falou assim, agora, todos vocês trabalham para mim. E se tiver algum médico que não quer trabalhar para mim, eu vou matar. E ele matou muitos médicos. Mas foram esses 20 médicos que moravam junto com ele, que ficavam junto com ele, se tornaram os únicos médicos da ilha. Então, toda vez que alguém ficava doente, que era muito comum, né, para uma pessoa que era mais deprimida, que morava num país muito frio, toda vez que ele ficasse doente, ele tinha que procurar o médico de quem? O médico do rei. E o rei cobrava caro ou barato? Caríssimo! Porque ou você via aquele rei, ou você morria. E esse rei, ele ficou muito rico. E ele falou assim, cobrava muito caro, cobrava extremamente caro, e assim, ele decidia quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Não é mais o sabe de que é isso, cara.
Mas esse é o Apolo. O Apolo era o rei muito mal dessa ilha. E a estratégia dele foi ter feito com que todos os médicos trabalhassem para ele. Tá? Até que tem outro cara, que é o Leopoldo Hiruki. Esse é o cara que ele falou assim: não, eu não vou trabalhar para esse rei, porque eu sei que esse rei ele é mau. E eu quero salvar vidas. Eu sempre quis salvar vidas, sabe por quê? Porque antes disso se acontecer, ele não era um mestre muito bom, tá? Ele era muito esforçado. Isso vocês saber. Mas, o Hiruki, antes de ser mestre, ele era um ladrão. Ele era uma pessoa fora da lei. Só que o problema é que ele teve uma doença muito grave. Uma doença tão grave que os médicos falaram assim: ó, você vai morrer daqui a pouco. Você está prestes a morrer. Daí ele ficou muito triste, ficou tão triste que ele foi andando por aí, ficou morrendo mesmo, foi andando. Até que teve um dia que ele andou para um bosque de cerejeiras. Sabe o que são cerejeiras? Então lá no portão tem algumas cerejeiras. Mas você já viu no Japão, que não tem a época de Sakura? Que, mano, é tanta flor que fica tudo bom assim. Então ele estava andando triste, ele olhou para frente e ele viu um monte de sakuras, um monte de flores de cerejeiras, e ele ficou muito impactado com aquela cena. E ele ficou tão impactado, mas tão impactado, que ele falou assim: não, eu acho que eu estou curado. E ele viu passando assim: essa cena foi tão bonita, era o que eu estava precisando, ele me curou da minha doença. E assim, uma doença que ia matar ele em poucos anos. Esses poucos anos se passaram e ele continuava vivo. E ele foi tão impactado por aquilo que ele falou assim: não, eu não posso mais ser ladrão. Agora em diante eu vou tentar ser um médico, porque eu quero salvar vidas igual a minha vida foi salva quando eu vi essa cena tão bonita. E ele já vai se tornar um doutor quirúrgico. Só que o problema é que ele nunca teve educação. Ele não estudou medicina, então ele era um médico meio ruim. Tá? Mas ele era muito esforçado. Ele sabia o básico da primeiros socorros, ele sabia lá colocar um band-aid, ele sabia que quando alguém se cortava, tinha que lavar com sabonete, mas quando tinha alguma coisa mais grave, ele não sabia o que fazer muito bem. Mas ele era esforçado. Então ele inventava esse remédio lá, que ele dava para as pessoas beberem, só que as pessoas se curavam mais, se melhoravam. Mas ele não desistia, essa é a beleza. Ele era uma pessoa que nunca desistia e ele sempre falava uma coisa: eu vou salvar a ilha de Drum, porque ele era da ilha de Drum e ele acreditava que as pessoas estavam doentes só. Ele falou assim: não, eu vou salvar todo mundo nessa ilha. E esse é o doutor Hiruki. Bom, e o que acontece? O doutor Hiruki, ele tinha uma promessa que ele fez para ele mesmo. Toda vez que ele visse alguém machucado, alguém que precisava de remédio, precisava ser curado, ele ia se esforçar ao máximo para curar essa pessoa. Até que ele encontrou o Chopper. E para quem nunca assistiu o One Piece é um desenho que você come uma fruta e você ganha alguns poderes especiais, tá? Então, o poder mais formal, que todo mundo conhece, é o do Luffy. Ele vira um homem de borracha. Ele vai lá e dá um soco assim, o braço dele estende um monstro, tá? Também, tem vários. Só que o Chopper, na verdade, ele é uma rena. Ele é esse bichinho aqui, tá? Só que ele comeu uma fruta do humano. Então ele consegue se transformar em humano. E ele consegue se transformar em algumas versões híbridas, né? Então ele fica com uma rena que fica mais forte, fica com uma rena normal, fica com uma rena criança. E ele consegue se tornar uma rena que se parece um ser humano. Parece assim, mas não fica 100%, tá bom? Só que infelizmente a vida do Chopper foi uma vida muito difícil. Sabe por quê? Não porque ele é uma rena, mas porque ele era uma rena diferente. Então, se vocês separarem bem, acho que não dá para ver aqui, mas ele tinha um nariz azul. Então as renas não gostavam dele, porque a rena tinha o nariz preto. E quando ele via uma rena, quando as outras renas viam o Chopper, eles falavam assim: não, você não pertence aqui. Então o tempo todo o Chopper apanhava quando ele era uma rena. Daí o Chopper foi lá, comeu a fruta, se tornou humano, e ele falou assim: quer saber?
Cansei de viver com as redes. Que agora, gente, eu vou viver, sabe com quem? Com os humanos. Mas, infelizmente, quando ele foi lá para uma cidade onde tinha os humanos se assustaram. Porque o Chopper, quando ele se torna humano, ele se torna um humano muito forte e peludo. E eles achavam que era um pé grande. Então, todos os humanos pegaram uma arma e começaram a caçar o pé grande. E o Chopper ficou muito triste, porque na verdade o Chopper era uma criança, tá? Ele era uma criança. E tudo que ele queria era um lugar para pertencer. Mas ele não foi encontrado esse lugar. Ele tentou encontrar com as redes, não encontrou. Tentou encontrar com os humanos e não encontrou. E assim, a perseguição foi tão feia, que ele tomou vários tiros. E uma hora ele caiu no chão e quase morreu. E aí, quem encontrou o Chopper? O Dr. Bill encontrou o Chopper. E o Chopper, na hora, ele ficou muito assustado, porque ele achou que ele era como se fosse um humano. E o Bill ele andava com uma arma na maleta dele, porque ele tinha que se proteger, né? Tinha muitos animais esquisitos lá. Depois o Chopper viu aquela arma, ele ficou muito bravo, porque ele achou, mano, você também quer me matar? Ele deu um socão no Bill. Não matou, mas aí o Bill levantou, nossa, cara, eu fiz uma promessa que eu vou curar. Quem precisar, quem estiver precisando de ajuda, eu vou sempre ajudar. E o Luke ajudou ele, e pela primeira vez, o Chopper. Então o Luke levou o Chopper para casa, deu comida para ele. Quando o Chopper estava comendo pão, ele começou a chorar muito. Porque é a primeira vez que estou sendo aceito nessa vida. Ninguém nunca cuidou de mim, mas pela primeira vez eu estou entendendo o que é ter um amigo. E essa é a história do Chopper. Então o Chopper ele praticamente vira um filho do Dr. Cruz. E eles começam a tentar salvar as pessoas. Então toda vez que eles estavam sabendo que alguém estava doente, o Dr. Cruz ia lá, só que em vez de melhorar a situação, o que ele fazia? Ele piorava. Daí as pessoas ficavam muito bravas e corriam atrás dele. Daí ele tinha um perigo e eles tinham que ficar fugindo. Mas o Dr. Liruruki era um bom médico? Não é. Mas ele era esforçado. Ele se esforçava bastante, né? Só que também, quando voltava para casa, o Dr. Liruruki ele ficava falando assim, cara, eu preciso trabalhar num remédio. E ele ficava fazendo isso porque era um remédio muito esquisito. Porque ele era um médico bom? Não era. Mas ele era esforçado, né? Mas ele ficava mexendo nos remédios lá e sempre explodia. Ele ficava explodindo. Aí o Chopper falou assim, mano, que tipo de remédio é esse que explode? Eu não acho que você vai conseguir curar ninguém com isso. Daí o doutor falou assim, não, Chopper, um dia você vai ver, eu vou curar todo mundo que tiver saída. Porque todo mundo que tiver saída está morrendo. E ele vai lá, fica tentando, só que ele não consegue. Ele fica 30 anos tentando, até que ele começa a chegar perto. E ele fala assim, cara, eu estou muito perto. 30 anos de pesquisa e ele estava muito perto. Até que isso aí aconteceu? Não, silêncio, vocês. O rei do mal, ele falou assim, cara, esse Iruruki está me dando trabalho. Eu vou criar uma armadilha para ele. Sabe qual que é a armadilha? Na verdade, assim, eu vou falar que os médicos que estão trabalhando para mim, todos eles pegaram uma doença horrível e estão prestes a morrer. E eu sei que esse médico Iruruki, ele é um bom médico, não é? Mas ele é esforçado. Eu falo assim, vou espalhar essa notícia e eu sei que esse médico vai vir aqui e tentar salvar esse médico. E quando isso acontecer, eu vou matar ele. E aconteceu exatamente como o Apu havia pensado, né? O Iruruki ele falou assim, que todos os médicos são doentes, mesmo sendo o médico do rei, eles são os únicos médicos aqui. Então se eles morrerem, o país vai estar lá em dificuldade, vamos tentar salvar os médicos. Eles são morrendo por lá, e quando ele chegou, estava o exército inteiro do rei preparado para tirar dele. E foi o que aconteceu. Só que o Iruruki ele era esperto. Ele falou assim, cara, eu sabia que podia ser uma armadilha. Mas, se fosse verdade, eu não podia correr o risco de ser verdade. Mas como é uma armadilha, eu vim preparado. E ele tinha uma bomba nele. E ele explodiu todo mundo. Só que ninguém morreu, porque a bomba não era muito boa. Por quê?
Exatamente. Ele não era um médico muito bom, mas ele era esforçado. Aí, o Hiruki ele morreu, mas e é interessante, né? Porque daí depois da história vai vir o protagonista, o que vai salvar a ilha. E aí o Chopper, depois que o pai dele, adotivo, morre, o Chopper ele continua pesquisando aquele remédio que explodia o tempo todo. E ele tinha conseguido fazer o negócio não explodir, mas ninguém sabia para que servia aquele remédio. Até que depois que o rei do mal ele é morto, ele é derrotado, eles entenderam para que servia aquele remédio que explodia. Aquele remédio que explodia, ele soltava um pó rosa. E esse pó rosa ele grudava na neve, tornando a neve, que antes era branca, em uma neve rosa. E ficou mais ou menos assim. Não dá para ver, mas assim, parecia que era uma flor de cerejeira gigante. Então, basicamente, essa parte que me emociona mais é que o Dr. Hiruki ele tinha entendido uma coisa que ninguém tinha entendido. Quando ele falava que todo mundo estava doente na ilha, não é que eles estavam com gripe, mas é porque o coração deles estava entristecido. Um, porque a neve deixa as pessoas tristes, e dois, porque eles não tinham mais esperança. Porque aquele rei era tão mau que eles não tinham mais esperança. Então, a pesquisa que o Dr. Hiruki está tentando fazer foi justamente isso, criar a mesma cerejeira, pelo menos o mesmo efeito que a cerejeira teve quando ele foi curado, quando ele viu na cerejeira. Então, basicamente, era isso que o Hiruki lhe dava a vocês, meus queridos. Todos aqui dessa ilha, vocês estão com o coração doente. Porque o coração de vocês perdeu a esperança. E daí, quando todo mundo viu a neve rosa caindo, todo mundo ficou muito alegre, porque eles nunca tinham visto uma cerejeira antes. E eles ficaram muito alegres, e o coração deles foram curados, porque a esperança voltou no coração, quando eles viram isso. E quando eu assisti isso pela primeira vez, estou me segurando agora, mas quando eu assisti isso pela primeira vez, eu fiquei muito impactado, porque eu entendi uma coisa, que nós também temos o coração doente. Vocês sabiam? Todos vocês têm o coração doente? Exato. É quando o Chopper ele viu a cerejeira, quando ele viu a neve, foi quando caiu a vida. Você não, eu entendi agora o que o Hiruki fez. Ele queria salvar todo mundo mesmo, porque ele queria trazer esperança para o coração de todo mundo. Então eu queria falar para vocês que quando eu assisti essa história, eu me emocionei, porque eu entendi que, cara, todos nós temos o coração doente. Você sabia que seu coração é doente? Sabia, Sofia, que seu coração é doente? Sabia? Alexandre, sabia que você tem um coração doente? Sabia? Quem mais? Sani, você sabia que você tem um coração doente? Não? Todos nós temos um coração doente, que eu vou provar para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta muito honesta. Quem já mentiu aqui levanta a mão? Quem não está levantando a mão porque está mentindo aí. É um paradoxo essa pergunta. Vamos ver, eles podem baixar a mão. Agora, outra pergunta. Quem ensinou vocês a mentir? Quem ensinou, Pedro? Quem ensinou vocês a mentir? Quem ensinou, JP? Como se viesse do coração. E é isso mesmo, ninguém ensinou a gente a mentir. Mas a gente aprende sozinho. Por quê? Porque o nosso coração está doente. E sabe que doença que a gente tem? Pecado. Mas você sabe o que é o pecado, Steve? O que é o pecado? Fala aí. Fazer coisas que Deus não gosta, isso é pecado? É só isso? Que mais? Que mais? Morte. Pecado é morte. Separar com Deus. É o quê? Pecado é tudo que machuca o homem. Pecado é tudo isso que vocês falaram. Mas sabe da onde surge o pecado? De Adão e Eva. E sabe, vocês já ouviram essa história, né? Deus criou o mundo, criou tudo bonitinho, tudo bom. Daí, eles vão comer um fruto. Qual fruto que é? Isso é o fruto que é. O fruto que é? O fruto do conhecimento e do bem e do mal. E quando eu tinha a idade de vocês, eu pensava assim, ó, quando eu comesse aquele fruto,
Eu ia saber, o fruto é bom. Agora eu sei tudo que é bom. E agora eu sei tudo que é mal. Mas depois que eu estudei um pouco mais, eu descobri que era essa fruta. Sabe o que é essa fruta? Essa fruta não é que ela vai te dar o conhecimento, mas ela vai te dar o poder de definir o que é bom e o que é mal. E quando você vai falar, né? A serpente fala assim, Adão e Eva, quando vocês comerem dessa fruta, vocês vão se tornar igual a Deus. É por isso que Deus não quer que vocês comam dessa fruta. Sabe o que no fundo a serpente estava falando? Assim, Adão e Eva, quando vocês comerem dessa fruta, vocês vão poder definir sozinhos o que é certo e o que é errado. Aí vocês não vão mais precisar de Deus. E aí eles comeram, e desde então, o nosso coração ficou doente. Porque o nosso coração agora, ele decide sozinho o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente é criança e a gente mente, sabe o que a gente está pensando, na verdade? A gente está pensando assim, é melhor eu mentir, porque aí eu não tomo bronca. Eu acho que isso é melhor, isso é certo de fazer. Eu prefiro não tomar bronca. E a gente começa a tomar várias decisões erradas, né? E a Bíblia vai falar que depois disso acontece uma outra história muito, muito impactante. Você sabe a história de Caim e Abel? Qual que é a história de Caim e Abel? Tinha 2 irmãos e os 2 trouxeram uma oferta para Deus, e um trouxe umas frutas e o outro trouxe o melhor gado que ele tinha. Daí Deus falou assim, Caim, a sua oferta não é de coração, porque você não trouxe o melhor, você só trouxe qualquer coisa para mim, sei lá, acho que provavelmente era a maçã, sabe a banana quando está estragando? Mano, estraga super rápido. Agora você tem um monte de mosquinha, e foi isso que não cresceu para Deus. Daí Deus falou assim, cara, isso que você quer eu não aceito, mas o que Abel trouxe, que eu sei que ele ficou assim, eu quero. Daí Caim ficou tão bravo, mas tão bravo, sabe o que ele decidiu fazer? Ele decidiu matar o irmão dele. Por quê? Porque no coração dele ele pensou, a melhor coisa, a coisa certa de se fazer é não matar meu irmão. Porque se Deus gostou dele, não gostou de mim, se eu matar o meu irmão, isso vai ter eu para Deus gostar. E é isso que acontece. Quando o nosso coração ele começa a tomar as decisões sozinhos, aí é quando a gente começa a se distanciar de Deus. E é aí que o pecado começa a levar a gente para longe. E a gente faz muito isso. Por exemplo, quando você estuda para a prova, você vai fazer uma prova, independente, quando você não sabe a resposta, a gente pensa, é melhor eu olhar para o lado. É melhor eu fumar. Porque é melhor eu passar na volta porque eu tenho coração. Né? Então é isso. Independente, olha para frente, olha para frente. Olha para frente. Então, várias vezes no nosso coração ele começa a tomar várias decisões. Então, a gente briga, a gente resolver um problema que é melhor, a gente fala assim, não, eu sou mais forte, eu vou bater. Eu vou bater, a gente vai lá e briga, a gente começa a fazer várias coisas. E é por isso que o nosso coração, ele está doente. Ele está muito doente. Mas, Deus, Ele sabe o que faz. Deus, ele é diferente do Tony Brook, ele é um Deus que pode curar tudo. Ele é Deus que curou. E Ele prometeu para a gente uma coisa muito importante. Que é o quê? Que é um novo coração. Quando a gente vai ver os profetas, o povo de Deus, a gente vai ver. Quem conhece bem a Bíblia aqui, levanta a mão. Tanto faz, quem conhece bem as histórias da Bíblia aqui, levanta a mão. Então vamos ver se vocês sabem mais ou menos o que aconteceu. Né? Então teve Adão e Eva, daí depois teve Caim e Abel. Qual que é a próxima história? Noé. E qual que é a história de Noé? Por que ele tem que construir uma arca? Exatamente o que aconteceu. A Bíblia vai falar que o ser humano estava tão mal, mas tão mal, que a maldade chegou até Deus. Deus não deu consideração. A gente vai ter que ver. Daí acontece isso, daí tem Abraão, Isaac e Jacó. Daí depois tem uma história que é a história do Egito. Quem sabe a história do Egito?
Exato. Tá bom, daí tá independente, né? Esse mesmo está tudo certo. Ele chegou em Moisés. O que Moisés fez? Libertou o povo do Egito. E, cara, é uma incrível, hein? Imagina vocês, tá? Vocês veem assim, cara, o mar abrindo, vocês atravessando. Daí no dia seguinte, o que acontece? Não. Você começa a reclamar porque não tem carne para comer. Você fala assim, cara, Moisés, para quem que você tirou a gente do Egito? Isso é pra gente que está comendo nada, que está comendo pão o dia inteiro. Lá no Egito, pelo menos, a gente comia peixe. E o povo de Deus, ele reclamava muito. Muito, muito, muito. E eles falavam assim, Deus. Exatamente. E eles falavam assim, Deus, a gente não quer você. Porque quando você está com a gente, a vida é muito chata. A gente quer viver igual aos outros povos. Que é muito mais legal. Então eles começaram a adorar outros deuses. Aí Deus falava assim, tá bom, se você quer viver com outros deuses, eu me afasto. Eu fico longe de você. Daí a situação começa a ficar ruim, eles começam a apanhar, outros povos começam a dominar, e eles falam assim, Deus do céu, desculpa Deus, a gente falou errado. Na verdade a gente precisava da sua ajuda, Deus, por favor. Daí Deus ia lá, ajudava. E o que acontecia depois? Às vezes, no próximo capítulo, o povo já começa assim, não, Deus, aí tem muitas regras aqui. A gente não quer mais, não. Daí eles se afastam de Deus mais uma vez. E Deus fala o quê? Você quer ficar longe? Então tá bom, eu vou me retirar. É quando Deus se retira, as coisas ruins começam a acontecer. E o que o povo começa a fazer? Ai, Deus, pelo favor, me ajuda, Deus. Deus volta. Mas no fundo, o povo queria Deus? Não queria Deus. O que eles queriam? Eles queriam viver bem. Então, quando a situação estava ruim, eles pediam para Deus. Aí, quando Deus vinha e ajudava eles, e a vida estava boa, eles falavam assim: Deus, tá bom já, não preciso mais de você não. E ninguém morre. E esse é o coração do homem, essa é a doença que a gente tem no coração. Quem aqui se identifica com o povo de Israel? Eu me identifico. Quando a situação está ruim, eu falo assim, Deus, por favor, me ajuda aí, eu estou ajudando. Aí quando a situação passa, eu falo assim, Deus, agora, muito obrigado pela sua ajuda, eu quero fazer as coisas do meu jeito agora. Ele começa a fazer as coisas do meu jeito. Daí eu vou lá, eu começo a parar de forma devocional, eu vou lá e começo a ficar assistindo desenho o dia inteiro, eu vou lá, em vez de me relacionar com os outros, eu falo assim, não preciso se relacionar, eu vou ficar com ele. E aí a minha vida vai ficando ruim, e quando a situação aperta, o que eu faço? Não, Deus, agora é sério, desculpa, eu vou mudar. Eu prometo que se você me tirar dessa, eu vou mudar. E o meu coração, ele mostra um coração extremamente doente, como o coração de todos nós. Mas sabe, Deus, ele promete uma coisa inédita, que é o quê? Que é um novo coração. Porque o coração antigo, que está contaminado pelo pecado, ele funciona desse jeito. Ele vai decidir o que é bom, mas ele decide só o que é bom para a gente. E muitas vezes essa decisão vai levar a decisões péssimas. A decisões que vai, igual o Isaac tem estava decisão, assim, eu quero namorar muito esse menino. E esse menino é aquele bad boy, sabe? Ele é todo tatuado, aquele menino assim, quando você olha para um lado, ele está conversando com outra menina, aí você pensa, mas pelo menos ele é bonitinho, né? É uma decisão ruim que a gente faz. Mas o nosso coração quer muito. Porque não, eu quero ele porque ele é bonitinho. Mas ele não presta. Mas o coração não consegue entender isso. Mas aí Deus me fala assim, meus filhos, eu vou ler esse versículo para vocês que está aí em Ezequiel, tá bom? Ele vai falar assim, darei a eles, o povo de Deus, um só coração e porém um novo espírito dentro deles. Retirarei deles um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus estatutos e serão cuidadosos em obedecer às minhas ordenanças. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então o que Deus promete para a gente, assim, Nicolas, o seu coração está doente.
E para eu consertar isso, eu vou tirar esse seu coração de pedra. Eu vou colocar um coração de carne. E não só isso. Eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Aí sim você vai começar a entender o que é bom de verdade. Porque você não vai mais depender das suas próprias decisões. Você não vai mais precisar defender o que é certo e o que é errado. Porque o Espírito dentro de você vai fazer isso por você. E é assim que Deus ele vai curar o nosso coração. E é isso que eu queria falar para vocês. E eu quero terminar essa pregação com algumas perguntas. E a primeira delas é: quem acha que seguir a Deus parece que é um monte de regras chatas que a gente precisa ficar seguindo o tempo todo? Levanta a mão. Pode ser honesto. Fecha o olho todo mundo. Quem acha que às vezes tem o sentimento, não? Quem acha que às vezes tem o sentimento que ser cristão parece que a gente precisa seguir várias regras o tempo todo? Às vezes, o tempo todo. Quem acha que é assim? Uma ou duas vagas, pode ser. Exato. Então, eu sei que muita gente aqui acha que seguir a Deus parece seguir um monte de regra chata. Parece que eu tenho todo assim, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo. Sabe, várias perguntas pastor, será que eu posso ir para a festa da faculdade? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Se não ficar orgulhoso com Deus, exatamente. Se você não. Porque tem gente que vai para a festa da faculdade e ele consegue, ele não bebe álcool, não fuma, ele vai lá e se diverte. Mas tem outras pessoas que quando vai para esse ambiente ficam muito influenciadas. E elas bebem, começam a fazer muitas coisas erradas. Então, para algumas, o Espírito de Deus vai assim, tudo bem, vai. Porque eu sei que você não vai fazer nada de errado. E para outros, o Espírito fala assim, Gabi, não vai, porque você, se for, eu sei que você gosta muito de ficar bebendo cerveja. Você vai ficar bêbado e não vai ser legal. E o Espírito Santo vai falando. Então, o que eu queria falar para vocês é que seguir a Deus não é a mesma coisa que ficar seguindo regras o tempo todo. Mas seguir a Deus é deixar nos transformar o nosso coração e começar a entender que as coisas que Deus quer para a gente é muito, mas muito melhor do que as coisas que nós queremos para a nossa vida. Sim, infinitas vezes melhor. Infinito. E é isso que eu queria falar para vocês, é que o Espírito de Deus está dentro de vocês. E é o Espírito de Deus, igual o profeta está falando aqui, é o Espírito de Deus que vai fazer vocês amarem a palavra de Deus. Então não subestimem aquilo que está no coração de vocês, tá? Então o objetivo da minha pregação de hoje é deixar muito claro para vocês que ser cristão não é a mesma coisa do que ficar seguindo várias regras. Mas ser cristão é deixar Deus curar o nosso coração da doença do pecado. A doença que faz a gente achar que a gente pode tomar as nossas próprias decisões, que a gente pode definir o que é certo e o que é errado com nossas vidas. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. E talvez você é uma pessoa que vem para a igreja faz tempo e acha que vir para a igreja é só ficar seguindo regras. Mas eu quero fazer uma oração por você, se você pensa assim. Não precisa levantar, não precisa vir para frente hoje. Mas se você tem esse pensamento, eu queria fazer uma oração bem profunda para você. Eu quero fazer uma oração para vocês entenderem que não é sobre seguir regras, mas é sobre ter coração transformado. O coração que antes estava doente pelo pecado, mas que agora é um coração novo, de carne, e onde o Espírito Santo habita. Ok? Vamos orar? Bora. Pai querido, a gente agradece por esse dia, a gente agradece, Pai, porque o Senhor é igual esse doutor, Pai. O Senhor é igual esse doutor, Pai, que quer curar o coração de todos. E o nosso coração está extremamente doente, Pai, pelo pecado.
Pai, nós pedimos perdão, porque muitas vezes a gente quer decidir o que é bom e o que é mal sozinhos. E isso acaba machucando pessoas, isso acaba criando brigas, isso acaba machucando nós mesmos também. É por isso que eu quero orar por cada um aqui, por cada um que quer ter esse desejo de ter um coração transformado. Pai, eu oro para que o Espírito Santo possa estar entrando em cada coração. Não só entrando, mas também o Senhor possa estar preenchendo cada coração que está aqui. Para um coração de carne, para um coração onde o seu Espírito vai estar falando o que é bom fazer, o que é ruim fazer, e que a gente possa estar tendo essa sensibilidade para escutar o Espírito que ajuda dentro da gente. Cuida da vida de cada um aqui, Pai. Deus, que eles possam estar sentindo o Espírito Santo dentro deles, agindo, santificando e transformando, sabe? É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Assistam o One Piece, é um livro muito bom. Em várias partes que você vai entender mais do amor de Deus quando você assiste isso. E é isso. Então, agora, acho que o outro lado ainda não acabou. Então eu vou pedir para vocês não entrarem lá para não atrapalhar, tá bom? Pode voltar no quarto, mas devagar, vamos sem correr. Valeu. Não, eu tá em Albaf agora, né? Você já acabou?